A gente entra no período final do livro Vaikra, do livro de Levítico. E nessas duas perashiot, elas são completas de mitzvot, de preceitos que a gente acaba se perdendo um pouco nela, nas mensagens que eles vão passar, temas distintos. Temas só a gente entra num tema que são temas distintos. Mas a Perashá Be'ar, Sinai e Berocotai, a leitura, né, que vai cair nessa semana, vai falar principalmente do descanso da terra. A gente vai ver o descanso da terra de Israel. Então, como é que seria um mandamento que a terra tem que descansar? Shevitá. A palavra Shevitá é o período que a terra tem que descansar. Shevitá. Shevitá. A gente lemos na Perashá da semana passada, né? A Perashá Emor. Aprendemos o preceito relativo das festividades. A gente falou do Yom Kippur, do Rosh Hashanah, de Sukkot, da Pesach, todas as festas, no finalzinho da leitura da Perashá da semana passada. E aí, agora, a gente vai estar falando, né, do ciclo da Terra. A gente vai também relacionado ao Be'ar Sinai, a gente vai estar ao pé do Monte Sinai, e não vai detalhar o descanso da Terra. Como eu falei há pouco, vimos que já estava o descanso, o Shabat, para o povo de Israel é uma obrigação. Toda semana a gente tem o Shabat. E a terra de Israel precisa também descansar. Como é que a terra vai descansar? Eu não posso trabalhar a terra. Eu não posso... vai chegar um momento, um período de quanto tempo? 7 anos, a gente vai ter que deixar a terra descansar 1 ano. E esse ano chama Shevitá. Tá? E nisso a gente vai deixar os frutos daquela terra ao campo. Tá? A gente vai aprender um conceito novo que é muito difícil, tá? Porque essa mitzvah só é válida na terra de Israel. Fora da terra de Israel, a gente não faz essa mitzvah. Então, a gente não tem essa mitzvah. Então, a gente desconhece. É uma mitzvah que não é tão conhecida. Um exemplo que eu posso falar para vocês. A mitzvah do tefilim. Todos os dias, os homens colocam um tefilim. A mitzvah do talit. Todos os dias, a gente bota a mitzvah do talit. A mitzvah da vela de Shabbat. As velas de Shabbat. Todo Shabbat, as mulheres acendem a vela de Shabbat. A mitzvah. A mitzvah da halá. A mitzvah da pureza familiar. Da hará mishpachá. Então, são mitzvot que a gente vai fazer toda semana aí, essas mitzvot. Então, tem sentido para nós, porque fazemos todos os dias. Mas qual é o sentido de eu fazer a terra descansar? Somente a terra de Israel. Eu não estou lá, eu estou na Galuta. Né? Por que é preciso ter a Shevitá? 7 anos. A gente tem que entender que o povo de Israel, a terra de Israel foi prometida ao povo de Israel, e ele precisa trabalhar 7 anos e fazer 1 ano para descansar a terra. E nesse ano de Shevitá, é proibido ter proveito da terra. O que é isso? Todas as fazendas, todas as áreas onde vai ter plantação, ali vai se tornar Hefker. O que significa Hefker? É uma palavra nova que eu queria que vocês anotassem. Hefker. Um exemplo. Esse óculos, esse óculos. Esse óculos,
eu não quero mais, tá? Eu usei ele muitos anos, eu não quero mais. Então, eu vou deixar ele numa área específica para doação. E ali ele vai virar uma Hefker. E aí vai vir uma pessoa que precisa de um óculos e vai pegar e vai usar. Tá? Ele vai aceitar essa doação, tá? Sem valor em volta. Então, antes da Shemitah acontecer o ano shabático, seria isso? O tutor precisa dizer: essa terra, os produtos dela é shabático, da Shemitah. Então, tudo que está nela vai ser Hefker. Para quem? Para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Tá? Então, nesse ano, toda a plantação ela vai ser direcionada para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Então, aquela terra não pertence, aquela produção, a terra pertence a ele, mas os produtos não pertencem a ele, porque é um ano de Shemitah. Então, ele tem que abrir as portas e quem tem fome, o peregrino, a viúva, ela pode entrar e pegar as frutas. Agora, Rabino, uma pessoa chegou lá, está lá o campo, tem muitas maçãs, tem muitas pêssegos, tem muitas uvas, e eu sei que é Hefker mesmo. Eu posso chegar com a minha caminhoneta, com o meu caminhão, com o meu carro, parar lá e colher toda a produção e ficar para mim? É Hefker? Não. Não. Existe uma palavra, e eu acho que eu falei para alguns estudantes já, e essa palavra é muito importante, e eu quero que vocês aprendam. Se chama Gezer. Gezer, em hebraico, é roubo. Ou seja, pode ser roubo literalmente ou roubo das palavras. Por isso é muito importante tudo que a gente lê ou escrever, hoje em dia tem um copyright, né? A gente não pode, se a gente faz um plágio, a gente vai assumir um processo. Então, a gente vai aprender esse conceito muito, muito mais antigo na Torá, que é a questão do Gezer. Tá? A gente tem que entender isso, bem interessante. Agora, Shemitah, Hefker, é uma palavra que é algo que o campo vai não ter os produtos que estão lá, as frutas, tudo é do órfão, do estrangeiro e do peregrino, né? Ou do órfão, da viúva, do estrangeiro. Um conceito bem interessante, são leis muito difíceis, porque, outra vez, são mitzvot que a gente não conhece. A gente não tem esse conhecimento na Galut, mas na terra de Israel, até hoje, a gente tem isso. Eu tenho uma pergunta. Pode ser? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu planto uma árvore e, na verdade, o ano sabático, as plantações têm diversos anos sabáticos. Um proprietário pode ter, por exemplo, as minhas uvas, o meu vinhedo esse ano está no 7º ano, eu não vou colher, certo? Mas as minhas maçãs têm 5 anos. Não funciona assim. Não? Não funciona assim. Por exemplo, a gente está falando de Olá, que é uma outra mitzvah. A Olá é no 3º ano. Não, eu entendi o que você quer dizer. Quer dizer que se eu plantei agora uma
uma planta, e depois de 3 anos, ela completou 7 anos, aí é o ano sabático dela. Não, não é assim. Funciona a nação, todos os anos, desde os nossos sábios, decretaram esse cálculo. Como o calendário judaico é decretado, também o ano da Shemitah e o ano jubileu, os 50 anos, a gente também faz isso, a gente se conta. Então, a gente já passou pelo ano Shemitah alguns 2 anos ou 3 anos atrás. Independente do tempo. Independente, a terra ela vai ser. Por isso é gostoso fazer essas perguntas, porque ano, por exemplo, digamos, seria este ano o ano da Shemitah. Toda a nação vai estar. Toda a nação, independente, mesmo que esteja na Orlá. Mesmo que está na Orlá, tudo. Na Orlá a gente já nem pega, né? Porque é 3 anos. Sim, mas eu estou perguntando, mesmo assim. Então, é interessante a gente saber disso. Shemitah, Olá. Olá, o que é Olá? Olá é quando eu plantei uma árvore, em 3 anos, essa árvore eu não posso tocar nela. Tá? Os frutos nela. Os frutos delas eu não posso tocar. E aquelas bordas? Só depois de 3 anos. As bordas do campo, que diz que você não pode colher até o final do campo. Tem que deixar assim um espaço no redor que você não colhe. Como é que é o nome disso? Aquilo lá faz parte das leis da Shemitah, que a gente vai ali que vai ser o local onde as pessoas vão pegar, tá? A gente isso é sempre. É sempre, mas a questão hoje é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente que a gente puder entender. Hoje em dia, o que eu vou fazer? Hoje Israel exporta mercadoria, né? Israel tem frutas. Eu estava aqui em Lisboa, entrei no Pingo Doce e eu vi lá uma romã na terra de Israel, desse tamanho, né? Senti saudade de casa, né? E então é da terra de Israel. Como é que eu vou saber se é a terra de Israel ou não? Ou eu vou pegar uma romã do Chile, né? Qual é a diferença dela? A diferença é que fora da terra de Israel não cai, não é uma obrigação fazer isso. Não é uma mitzvah. Só na terra de Israel. Especificamente relacionado à terra de Israel. Não vamos fazer isso aqui. Não vai fazer aqui em Portugal. Tá? Mas a gente tem a obrigação de estudar essas leis, porque é a mesma coisa da obrigação do tefilim. A mitzvah mamash, para cumprir as mitzvot do tefilim, é estar na terra de Israel, do tzitzit. A gente faz as mitzvot, é importante, mas ela completa quando a gente está na Israel. Porque você vai ver o texto do tefilim, que é o Kriyat Shema. E a gente vai ver, né, que lá, se não cumprir, vai ter bênçãos e maldição. E é interessante, eu só estou dando o princípio dessa perashá, que é rica de detalhes. Tá? Então, estou me virando aqui nos 30 para tentar mostrar um pouquinho da riqueza dessas duas perashiot, Berá e Verrocotai. A gente viu as leis da Shemitah, né? E também tem uma parte da Shemitah que é muito importante. Muito importante, a gente precisa saber. Tá? No período da Torá, existia o Even. O que é o Even? O escravo. Né? Se teu irmão pegou emprestado, não pagou, ficou... Isso eu estou tentando fazer um resumo da Torá, né? Ele vai dizer assim, ele ficou devendo, ele vai se tornar um escravo até pagar a dívida, né? Se ele não conseguiu pagar a dívida, ele trabalhou 7 anos, ele tem que ser liberado. Ele tem que ser liberado. Não pode ficar o 8º ano com ele. Princípio básico, regra básica, senhores. Que fomos escravos no Egito.
não podemos se comportar como um faraó. Então, no 7º ano, ele não pagou, ele é abonado. Agora, se ele, o escravo, ele desenvolveu a síndrome de Estocolmo, ou ele quer ficar com seu escravo, com seu amo, ele pode ficar. Escravo porque ele não pagou a dívida, ele era como se fosse a Torá está dizendo que ele era como um trabalhador, como se fosse um escravo, porque ele não recebia salário, ele estava pagando a dívida dele. Hoje em dia, os países fazem alguma coisa parecida, né? Se a gente não paga, a gente vai ter punições. Hã? O dono o patrão ia ter que dar alimentação, casa, comida, e isso gerou muitos problemas. Se você for estudar a escravitude, vai ter esse problema. Mas uma coisa que eu queria falar, além disso, é um texto muito legal, está no capítulo 25, tá? Da Perashá Vaikra. Eu pediria que as perguntas fossem no final, por causa do tempo, para que a gente possa fazer o desenvolvimento dessa Perashá. A comunicação no casamento. Essa Perashá vai ensinar uma coisa bem interessante. Não pode, parceiro, a fim de evitar discussões que não exista a paz. Isso é assim, bem interessante. Você vai ver lá no capítulo 25, a Torá vai dizer isso, e ela vai dar, os nossos sábios vão dar uma receita sobre isso. Conhecido como Onat Devarim, seria que você está criando problemas, criando discussões, né, de dificuldades que o teu casamento não vai dar certo. É isso que os Ramim estão tentando dizer. Devido às consequências negativas que pode trazer, tá? Se uma pessoa, antigamente, a gente vê os patriarcas, o Yaakov Avinu, ele teve 4 esposas, tá? 4 esposas. Quem são elas? Leia. Rachel. Quem mais? Sipa. E vê? Leia. Não, Leia já está. Foi Leia. Silpa, que era concubina, né? Não era esposa. Silpa e a outra, como é que era? Na verdade, elas eram esposas. Se você vai falar concubinas, no final a gente vai ter problema com os filhos de Yaakov Avinu. Então, foi se prometido, elas são vistas como as 4 matriarcas do povo de Israel. Tá? Quem pode me responder quem são as 4 matriarcas? Leia, Raquel, Sara e Rivka. Não. Mulheres de Jacó. As mulheres de Jacó. Desculpa, o senhor falou das matriarcas, eu pensei que eram todas. As esposas de Jacó. As esposas de Jacó são 4, tá? Vamos lá. Leia, Rachel, Silpa e... Não me lembro o nome, não. Vamos lá, vamos pegar a Torá. Ei, estou a ver na Torá. Estou inclusive. Vamos ver. O povo da livro. O povo do livro. O livro tem que estar na boca. Está aqui. Né? Não pode estar na cabeceira e nem na estante. Eu não posso ler isto. Não é meu? Qual Avinu? Finalzinho do livro Bereshit. Aqui. Naquele período, os homens poderiam ter mais mulheres para aumentar a população, né? A gente viu que a população hoje já não precisa muita gente. Embora uma mitzvah, a gente povoar o mundo, tá? Então, foi-se criado há 1000 anos atrás um decreto
que é o decreto de Gershon. Vamos tomar nota disso. Takaná de Rabbeinu Gershon, tá? Que vai proibir o judeu de ter várias esposas. Tá? A gente vai ver essa mesma cultura com os nossos primos árabes, que têm a primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa, a quarta. No judaísmo, há 1000 anos atrás, antes de 1000 anos atrás, era permitido, depois de 1000 anos atrás, com um decreto de Rabbeinu Gershon, Takanado, Rabbeinu Gershon, os homens não puderam casar com mais mulheres, mais que uma mulher. Bilá. Ela acertou. Bilá, Silpa, Bilá, Rachel e Leia. São as 4 matriarcas que geraram a dos filhos de Israel. Tá? Os 12 filhos, que é as 12 tribos. Seguindo aqui o nosso raciocínio, você não pode detalhar com as palavras ou gestos que prejudiquem seu parceiro. Mas cada um deve ter cuidado com tudo que se diz ou faz. Lembrando que Deus sabe tudo o que passa na nossa mente. Viver relacionamento não é fácil, né? E principalmente num casamento. Quem está casado muito tempo acaba acostumando, mas todos os dias é uma construção. Quando a Torá diferencia o humano do animal, faz não apenas o seu raciocínio, mas sua capacidade de falar com que transmite o seu pensamento, refletir a sua ideia, a sua identidade, pois até quando a pessoa não fala, gera um vácuo e um problema muito maior. Isso eu estou falando no casamento e também na vida social, na vida de amigos, da família, em todas essas situações. Por isso, no casamento, primeiro ano, quando um homem casa, a primeira coisa que ele deve fazer, e a esposa, é se fechar. Evitar estar em grupos com os amigos, em festas. Eu estou dizendo evitar, não estou dizendo que não pode, tá? É o primeiro ano que você está conhecendo aquela pessoa. Você está construindo a sua casa. Você está conhecendo o seu parceiro. Então, os nossos sábios dizem que o primeiro ano seria o primeiro ano de honeymoon, seria a lua de mel, onde as pessoas estão entrando em sintonia. E, incrível que pareça, em Israel, e também nas comunidades mais religiosas, é o primeiro ano que vai decidir se o casamento vai durar, porque você vai conhecer os hábitos do teu esposo, você vai conhecer o hábito da tua esposa, você vai conhecer o que ela gosta, o que ele gosta, você vai ter tempo para ela. Tá? E quando a gente vai ter essa responsabilidade de cuidar da fala, né, a pessoa está muito envolvida em coisas, vamos hoje para a festa, vamos hoje para ali. Eu não estou dizendo que não seja importante. É importante casamentos, aniversários, onde tem uma vida social, é importante. Mas saber que a tua casa é a casa onde você vai estar. O que é a casa? Quando a gente fala de casa no judaísmo, a gente chama Beit Yaakov. Beit Yaakov é relacionado à mulher. A casa de Jacó. A mulher é a casa. Então, quando o homem ele está muito tempo fora da sua casa, é muito mais tendencioso ele olhar pelo caminho, ter infidelidades. Então, nesse primeiro ano, o homem precisa estar sempre com sua esposa. Toda a vida, coisa social que ele deve fazer, ele deve estar com a sua esposa. Se for inevitável. Se não for, ele tem que estar sempre com ela para tentar se conhecer. Isso é uma visão como o judaísmo vai falar.
E aí vai dizer uma coisa bem interessante. A tal ponto que ele, se a pessoa está todo o tempo fora, se a pessoa está perdida, está concentrada só nela, depois da Rupai Kedushim, aquela pessoa, se ela não entende que ela se torna um corpo só com aquela pessoa que ela casou, a Shekhinah, a presença de Deus, vai se afastar daquela pessoa. E aí aquela pessoa vai, na verdade, perder a Shekhinah de Hashem e vai receber Tumá, impurezas. E isso vai ser o desastre do seu relacionamento. Né? E os nossos Chachamim, os nossos sábios, eles falam de outros relacionado a isso, que existe 4 tipos de pessoas que não terão a felicidade, não terão o Olam Abá. Os zombadores, os mentirosos, os bajuladores e aqueles que falam Lashon Hará. Compulsiva, né, dos outros. De fato que esse tópico aqui, a gente vai dizer que a comunicação entre o casal, uma vez, ela deve ser baseada na harmonia. A pessoa que está buscando um casamento, ela tem que se preparar, como a gente se prepara para Shemitah antes, né? A gente se prepara um mês antes para passar um ano com o campo sem trabalhar a terra, né? Também no casamento, depois do pós-casamento, depois do pai Kedushim, a pessoa precisa ter essa Shemitah, esse descanso dentro da sua casa. E uma coisa bem interessante, que o círculo judaico também vai trazer mais um ano de descanso para quando uma pessoa falece. A gente tem, desde o primeiro momento que a pessoa faleceu, os familiares têm um ano que a gente não vai estar exposto. A gente está de luto. Perdemos um ente querido. Temos que fazer o Kadish. Temos que se privar das coisas para relembrar e pedir para que a alma daquela pessoa eleve. Vocês entenderam? Terra de Israel, a pessoa, o casamento, o período que a gente tem, os 5 dias, 6 dias, 7 dia de trabalhar para descansar, tudo está relacionado nesse ciclo. E depois o 7. O 7. Então a gente vai ver que os nossos sábios vão dizer que 4 tipos de pessoas que a gente tem, na verdade, está dando uma advertência, né, da nossa midot. Acho que eu botei hoje lá no grupo uma palavra chamada midot, ou tikkun. Tikkun, midot, a gente vai falar, não falei de midot, eu falei de tikkun. Midot são o nosso comportamento. Seria como a gente vai mudando os nossos modos. Midot. Não. Midot, a gente tem midot. Não, tem midotes que não são boas. Okay. Tem midotes que a gente. Eu nasci assim, vou ficar assim, eu vou ficar assim. Né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Tem tem pessoas que dizem, nasci assim, vou ficar assim. Não. Na visão judaica, na Torá Kedushá, a pessoa deve sim rever a sua postura e fazer techuvá todos os dias. Tá? Porque se fosse dessa forma, nasceu torto, vai ficar torto, a gente está fazendo um Hilu Hashem. O que é Hilu Hashem? Profanar o nome de Deus. Porque Deus, ele fez o homem para se aperfeiçoar. Todos os dias. Todos os dias ele cria o homem. Tá? Então, a gente tem que ter essa nós seguimos. Então, essa questão de zombaria, mentiras e bajulações, ela falar mal, a gente vai abreviar a nossa
o nosso tempo aqui e também vai atrapalhar os nossos relacionamentos, seja pessoais, seja no trabalho, seja em qualquer modo. As mulheres, sendo comunicador, elas têm um papel muito importante. Uma vez eu estava numa aula com o Rabino Rafael Spang, então, diretor do Departamento Espanhol de Jerusalém do Mahomeí, há quase 8 anos atrás, e ele, com licença, ele falou o seguinte: a mulher é como a terra, é como uma flor. Olha aqui, essa orquídea. E essa orquídea, a orquídea nem precisa muito de água, tá? Mas ela tem que ser regada. Ela tem que ser regada. Você tem que botar água nela, na terra. Levar para o sol, apanhar luz. Ela vai ter essa necessidade. Quando ela não há o contato com a água, ela vai ficar yavesh. Em hebraico, yavesh significa seca. O homem precisa regar sua esposa. Não na questão somente material, de marido e mulher, mas na questão de diálogo. É muito interessante isso aqui. É muito kedushá, é muita santidade. O que acontece? Se você não conversa com a tua esposa, ou a esposa não conversa com o esposo, a gente está desfazendo o que a gente fez na Rupá. Olha aí o 7 novamente. As 7 voltas. É um minhag, é um costume. Acho que a Nazi faz mais isso. Sefaradi não faz. Mas as 7 voltas. Essas 7 voltas é para se interlaçar, para ficar juntos. Ceder às crianças, o trabalho, a conta e o problema, o corona, muito tempo em casa, eu faço mais, ele faz menos. Se não há um diálogo, as pessoas acabam só sobrando a conveniência. Quantas pessoas hoje são casadas 20, 30 anos? Na sociedade é o casal perfeito, mas na sua intimidade, na sua casa, cada um entra para o seu quarto. Quantas pessoas que estão casados por conveniência, mas na sua intimidade tem cada um seu quarto. Não se divorciam, se odeiam, mas não se divorciam por causa do quê? Dinheiro, filhos. E aí vai botando mais outras coisas. Família. Então, tudo surgiu por causa de uma traição. Uma traição. A traição não pode ser só o ato em si. Pode também ser a traição do pensamento, ou a decepção da pessoa com o seu próximo. E aí a pessoa deixa de amar. O nosso provérbio 18, Mishlei, ele vai falar a morte e a vida nas nossas bocas. Ou seja, a gente tem a morte e a vida está na nossa boca. Vai, pode ir. Se você pegar, pode pegar. Desculpa. Rabino, Pois. em algumas traduções dizem, se eu me corrijo se eu estiver errado, né, que a morte e a vida estão na língua. Na língua, na boca, na língua, tá certo. Nos ensina o rei Salomão, que quem vai determinar o casamento
se vai dar certo ou não, olha, é importante, tá? Não é o homem, é a mulher. A mulher é o Beit Yaakov, como eu falei. Ela é a casa. Tá? O homem, a mulher, ela quando ama, ela vai ficar, mas se o homem não se conserta, ela vai deixar o homem. Né? Como o próprio o ministério doutoral. Não adianta dizer, ela me deixou porque tal. Não. Na verdade, é isso que é um desafio que a gente vai ver, que muitos casamentos acabam hoje porque a mulher, às vezes, deixou de amar e o homem deixou de amar. Acho uma inversão de papéis na sociedade hoje. Está todo mundo com os papéis invertidos, mal acomodados. E aí, o que acontece? Aquela mulher ou aquele homem se torna um escravo. Ele se torna um escravo. Ele se torna um escravo e, às vezes, quer tentar defender sua posição e no final, get. O get em hebraico é o divórcio. O Gaon de Vilna costumava dizer que todos os preceitos cumpridos não cobrem a maioria dos casos do pecado cometido. Não adianta eu botar o tefilim todos os dias, comer caché, lemeadre, vermeadre. Não adianta eu botar kippá, sair na rua com kippá, tem uma barba enorme, dar tzedakah e tudo. Mas se eu cometo pecado, não vai sumir. Não adianta eu fazer uma coisa ruim e depois dessa coisa ruim eu querer comprar essa coisa ruim ajudando, dando tzedakah, ajudando um pobre. Não. A tua mitzvah que você fez. Mas não se esqueça que o teu ato, a tua midot não mudou. Então, Gaon Divina está deixando bem claro, Gaon Divina, um dos grandes sábios do povo de Israel, desafio vocês, depois da aula, entrar no Rav Google e saber quem é o Gaon Divina. Hoje em dia, como a doutora há pouco falou, a gente tem posições invertidas. Uma sociedade que é muito competitiva, o homem e a mulher. E não estou dizendo que é ruim, mas até que ponto a mulher, o papel da mulher na sociedade é maior do que do homem, esqueceu o seu papel divino de ser mãe. A educação não é pela babá, não é pelo rabino e nem pela mulher do rabino. O corona está ajudando. A educação é das senhoras. A tradição, o Masoret, é das senhoras. Hoje, né, no calendário civil, completa 15 anos que minha mãezinha de coração, minha tia, faleceu. Ela, no calendário judaico, foi há quase uma semana atrás. A Messuade. Tenho um carinho muito grande por ela. Faz 15 anos que ela faleceu. Mas ela sempre dizia, a irmã dela, minha tia, Cota, ela ficou doente. Ficou muito doente e não pôde criar as duas filhas. E ela, período para casar, para construir sua família, ela viu as duas sobrinhas com uma mãe doente, sem esposo. Ela simplesmente se anulou para cuidar das sobrinhas. E ela deu valores judaicos para as sobrinhas. Que até hoje, depois da morte da Messuade, todas as duas filhas são casadas judaicamente, passado a tradição. Agora, vocês entendem
como é importante o casamento. Ah, Rabino, não adianta, ela vai se converter. Tá tudo bem, ó. Ela tem hoje em dia o Rabino vai lá, converte ela, tá legal. Uma experiência minha no México. Quando eu fui Rabino no México, em Tijuana, vinha muitos jovens israelenses que casaram com senhoras ou jovens mexicanas. Tijuana é fronteira com os Estados Unidos, então eles iam para casar, iam com um rabino passoroti, uma reformista ou ortodoxo, convertia elas. Mas, na verdade, convertia só por causa do casamento. E aí, quando ele tinha filhos, os filhos faziam Brit Milá, ela casou no judaísmo, mas a sua essência, que a gente fala em Yiddish, o Yiddishkeit, né? A essência judaica não existia. Elas eram ocas. Elas não puderam transmitir isso. E isso é um grande problema da nossa geração, né? O que é mais importante? O casamento... o que a gente deve cuidar? O casamento é misto? Ou a gente tem que ajudar essas pessoas que vivem com judeus, que não são judias, se converterem? Ou deixar como está? Os filhos vão sair, os filhos vão nascer não judeus por parte do pai, ou judeus que não conhecem a sua herança judaica, que são pelas partes das mães. De fato, as mães passam toda a tradição, mas fica faltando. Outra vez, se uma mulher, um casal... Eu sou da iniciativa que deve sim estudar, deve sim preparar, deve sim cobrir a esposa o que é o judaísmo, a herança judaica. Se eu não tenho essa herança, eu devo abraçá-la. Eu devo pegá-la de toda forma. Então, é muito importante a gente entender que o casamento, aquele chá do casamento, a vida de uma família, ela tem que estar... A base principal é o diálogo, a conversa. Né? E também a mulher deve entender também que o homem, que às vezes passa o dia todo trabalhando, tem o estresse, o trânsito, a dificuldade. Então, o homem que ele quer chegar no Beit Shalom, na casa da paz. E quando chega em casa, vai ter problema com o vizinho, vai ter problema com a criança, a conta da luz, e aquilo, não desmerecendo o estresse dela. Mas uma mulher sábia, ela vai levantar a sua casa. Ela vai construir um homem. Agora, uma mulher que não é sábia, ela vai destruir o homem. Com coisas banais, com coisas que não são coisas de Kedushá. Um costume muito interessante lá de Israel no recato das mulheres, que elas, depois que se casam, elas próprias cuidam tão bem dos seus esposos no meio religioso que elas se afastam das suas amigas, falam sempre, se encontram, mas ela não vai mais estar naquela vida social como ela tinha. Então, é importante a gente entender isso. Um casamento, o pai Kedushim é lindo, mas o mais lindo disso, do casamento, é você passar o ano inteiro, os anos todos, lembrando da tua pai Kedushim. O get, o divórcio, é uma mitzvah, tá? É uma mitzvah. É uma mitzvah. Mitzvah? Quem quer fazer essa mitzvah? Ninguém. O get
É uma mitzvah. Você deve dar o gueto para a pessoa. Mas ninguém quer receber o gueto. Mas se precisa, deve fazer. Ou um exemplo. Uma pessoa que tem um membro, uma perna, e essa perna, ela precisa ser amputada, senão você vai morrer, que vá a perna. Então, é nessa mesma ideia do gueto. Só para vocês verem como é que o gueto é tão sério. É uma coisa bem interessante. Eu vou contar um midrash e eu acho que a gente deve repetir muito isso. O meu rabino, o Rabino Boys, me contou uma vez que existia no Statler. Statler é um assentamento judaico na Europa Oriental. Um casal que estava casado 10 anos. E eles não tiveram filhos. Da onde sai essa mitzvah, esse costume, tá? Quando um casal está casado 10 anos, ele tem que dar o get. Da onde vai sair isso? De Abraão e Sara. Eles estavam casados 10 anos. Mesmo sabendo que Sara estava sem útero, casou sabendo que ela não tinha útero, ela resolveu o problema de Abraão. Deu um filho que não era dela. Encontrou uma esposa para ele. E depois Sara ficou chateada. Disse, olha, Abraão, você fez a coisa errada. Você estava rezando para ter um filho. Mas é você. Nessa brincadeira, Habibi, não é só você. Você tem que rezar por a gente. Que a gente é um. Somos um. Você tem que rezar para que Hashem dê um filho. Ela não tinha outra. A Guimarães fala que ela não tinha outra. Ah, doutora. Os milagres acontecem. Tanto que Deus mandou um anjo para avisar que ela ia ter um filho. Ela veio através, ela teve esse útero, porque Abraão, que era um tzadik, justo, o poder da tefilá dele era muito. Mas ele fez a tefilá errada. Ele estava pedindo para ter um filho. E ele foi atendido. Mas Sara não. Então ela ficou chateada. E foi aquele motivo que ela vai falar. Por causa de Ismael, por causa de Agai. Desculpe. Antes Yitzhak já tinha nascido e Ismael queria matar Yitzhak. Então houve aquela briga, né, com Abraão e Sara. E aí ela vai jogar para cima. Gente, Shalom Bait, tá? Não jogue os problemas de vocês para cima. O que eu estou tentando dizer? Que Deus julgue entre mim e você. É isso que Sara fez. É pecado fazer isso. Sabe por quê? Porque se a gente joga para cima, a gente pode estar desfavorecido. E o castigo vai cair para a gente, em vez de cair da puta pessoa. E no caso de Abraão e Sara, caiu em Sara, que morreu muito jovem. O tempo que ela ia morrer mais, porque ela era mais jovem que Abraão. Ela morreu jovem. Abraão era mais velho. Ele era para ele morrer mais cedo. Mas porque ela jogou para cima, houve ticum e ela morreu. A Torá vai falar que ela morreu no período que ela tinha que morrer. Mas ela poderia, porque foi decretado. Foi decretado isso. Tinha 10 anos de diferença. Né? Foi decretado. Senhores, o Shalom Bait é muito importante. O Get, como eu falei há pouco, é uma mitzvah.
Mas quem quer fazer essa mitzvah? O seder do gueto funciona assim, tá? Eu fiz vídeos falando sobre o seder da Hupai Kedushim, do casamento judaico, tá lá no nosso YouTube, vocês vão ver, eu vou explicar tudo direitinho lá, mas eu nunca falei sobre como é que se faz um gueto no judaísmo. Primeiro, você vai marcar um Beit Din, um 3 Dayanim. É um julgamento. Você tem que comparecer a esse julgamento junto com a tua esposa. E esses 3 juízes vão questionar por que quer se divorciar. N motivos. 10 anos, não casou, não teve filhos. Então, é obrigatório dar o gueto. E esse ceder é assim. Ele vai tentar fazer de tudo para consertar aquele casamento. Quando não dá, vai ter que ter um sofista, que é uma pessoa que escreve os pergaminhos, e ele vai escrever o gueto. E aí você vai dar o gueto para tua esposa. Antes vai bater no peito, né? Assim, o lulav, e depois vai ter que dar na mão dela. A partir do momento que ela pegou na mão, ela é divorciada, e aí aquele pergaminho volta para a mão do Dayan, e ele vai rasgar, se rasga, e aí vai dar um documento para dizer que aquela pessoa é divorciada. Senhores, eu vou contar uma história, tá? Bem interessante, é uma história racídica, no State, no leste europeu. Pense em qualquer leste europeu. Polônia, Hungária, todos esses países da cortina de ferro, dos 6 países da cortina de ferro. E lá tinha um State, tinha uma vila judaica. E nisso, nessa vila tinha um casal que era apaixonado. Casaram, jovens, com 18 anos. O pai, que é do Shin, né? Não estou falando do No Orthodox, é para vocês imaginarem. Imagina aquele seriado, casamento, que eu gostei, tá? Aquela parte eu gostei, o resto eu não gostei. Bonito, muito, muito apaixonados. E ali, eles casam e estão casados 10 anos. E chega no 10º ano, não tem filhos. E o Rebbe da cidade, o Rebbe do State, ele chama, olha, Yaakov, Yankele, Sarale, né? Olha, estou ensinando vocês Yiddish. Vem cá, o Rebbe está chamando vocês. Yankele, você vai ter que dar o divórcio para Sarale, porque 10 anos, sem filhos, você é jovem, você pode arrumar uma outra esposa e casar. Não, mas eu amo Sarale. Não, tem a Hanale. É porque todo mundo Yiddish chama Hanale, Sarale, Yankle. E ali, com muito gosto, ele se vê numa cerimônia de gueto e vem dar o gueto para sua esposa. Ele sai ali arrasado. E na sala do Beit Din, o Dayan vai falar, o que você vai deixar para tua esposa? E ele diz, o que ela quiser. E o Dayan, o rabino vai falar, Sarale, o que você quer do teu esposo? E ela vai olhar bem no olho dele e vai dizer, eu não quero nada. Eu só quero que ele venha de volta comigo para casa. Agora imagina o lance da casa, né? Imagina o Beit Din. Até os dayanicos choraram, porque era um amor tão verdadeiro, só que não tinha filhos.
E o Rebbe tinha decretado que tinha que se separar, porque é tradição, Masoret, tradition, e cada um foi seguindo o seu caminho. Passou-se o tempo, uma semana, toda Kehilá, todo mundo ficou assim, chocado, triste, porque o Rebbe se comportou dessa forma. E aí ele chama novamente, manda chamar o Yankele e a Saralé. Quero conversar com vocês. Boa. Vem. E eles se apresentam e perguntam: Yankele, você ainda pensa na Saralé? Todos os dias da minha vida eu vou pensar e eu não vou casar mais. Saralé, você pensa no Yankele? Ele é o meu amor da minha vida. E eu não quero casar mais. Não vou viver com ninguém. Certo? Que não pode dar filhos para ele. Então, eu me anulo, ele também se anula. Pronto, casa. E o Rebbe vai falar: Bahurim, jovens, tragam a rupá. Aí vem, trazem a rupá, monta a rupá, e ali vão fazer o casamento novamente de Yankele com Saralé. Só que tem um ato diferente, que não aconteceu no primeiro casamento. O que é, gente? Viram filhos? Hã? Viram o milagre dos filhos? Vamos lá. Abram aí, perguntem. Você decide. O que vocês acham? O que aconteceu que não aconteceu? O que aconteceu na segunda vez que não aconteceu na primeira? Valendo sugestões. Vamos lá. Pediram um filho. A quebra da taça? Não tinha quebra da taça? Não sei, não é isso. Açúcar. Quem açúcar no segundo? Açúcar. Não? Quem açúcar no segundo casamento? Debaixo da açúcar. Açúcar e sucote. Açúcar e sucote. É rupá. Rupá, né? Açúcar é com palha. É rupá. Senhores e senhoras, no primeiro casamento deles, eles não fizeram as 7 voltas. Por quê? Porque aconteceu, o rabino se atrasou, e estava em cima, estava chovendo, e o rabino não fez, porque achou que não era importante. Mas o costume Ashkenazi, quando há um costume, siga esse costume. Porque são pensamentos dos nossos rachamim, dos nossos sábios. Então a gente não pode achar na cabeça que não pode fazer. Costume sefaradi não se faz. Mas é um costume sefaradi. Então, deixa eu terminar. Fez as 7 voltas, Yankele fez as 7 voltas. A Hanale foi fazer Sarale. Pediu o pensamento. Sarale fez as 7 voltas. E ali ela fez coisa que não fez no primeiro. Depois de um mês, Sarale tem um filho. Ela estava grávida. Esses contos, essas midrashins, essas histórias racísticas, elas tudo vem com uma mensagem muito importante. A emuná, a fé. A perashá dessa semana, Behar e Behutai, a gente vai ver N explicações, N mitzvot, bênção e maldição. Se a gente cumpre as mitzvot, se a gente vai seguir as palavras de Hashem, a gente vai ter berachá, vai chover na hora certa, vai ter sol na hora certa, a gente vai ter paz. Então, se a gente não faz,
A gente vai ter guerras, vai ter fome, vai ter doenças. Eu desafio todos vocês, meus alunos queridos, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo. Sabe por quê? Meu rabino sempre falava em Jerusalém que a riqueza de um rabino não é se ele comprou uma casa ou se ele tem um carro. A riqueza de um rabino é os seus talmidim, é os seus estudos, os seus estudantes. É aqueles que aprendem a sua Torá. Então, eu me sinto uma pessoa milionária, porque eu tenho aqui um grupo de estudantes que estão me acompanhando há cerca de 1 hora e alguns minutos, eu penso, e aprendemos coisas muito importantes, que é a nossa Perashá da semana, que é a Torá Kedushá. Desejo a todos vocês um Shabbat Shalom, daqui de Lisboa, e Bezat Hashem, breve em Jerusalém. Esse